Ai, mais um Índio News, né? E hoje a gente vai falar da riqueza adquirida por Sérgio Moro e Dallagnol. E claro, depois a gente vai bater aquele papinho gostoso, né? Mas antes eu sei que vocês querem a vinheta do canal do tio mais simpático do YouTube. Então vamos pra vinheta. Chega, senão fica cansativo, apesar de eu adorar essa música. Mas vamos lá, pessoal, que coisa maravilhosa. Depois de muita pressão, depois do Tribunal de Contas da União querer até abrir uma investigação sobre, depois de uma tentativa de abertura de CPI, depois de tudo isso, né, Sérgio Moro resolveu mostrar quanto que ele ganhou pela contratação naquela empresa que faz a recuperação das empresas que estão devendo, né? Mas eu vou deixar bem claro. A recuperação das empresas que estão devendo. Essa empresa Álvares e Massal, 72% do faturamento dela, para algumas pessoas, não para os meus inscritos, para os meus sobrinhos amados que me seguem, mas para bolsonaristas a gente tem que desenhar. Né? Para os bolsominions, para o gado mumu, eu tenho que desenhar. Então, assim, ó, 72% equivale ao seguinte: de cada R$ 100, R$ 72. Entendeu? Fazer uma conta mais redonda. De cada R$ 10 que com muito sacrifício você coloca no bolso para poder comprar um bifinho de hambúrguer, para poder dizer que fez um churrasco, mas mesmo assim você é bolsonarista, raiz, cidadão de bem, né? Com a situação que o nosso país está vivendo. Mas de cada R$ 10, R$ 7,20, tá? Eu disse que ia arredondar, mas eu não vou te dar esse mole, não. Ou seja, o grosso do faturamento dessa empresa Álvares Massal é das empresas que foram denunciadas pela Lava Jato. Entendeu? Entre elas, Odebrecht, enfim, né? Das empresas que foram denunciadas pela Lava Jato. Então o que eu faço como juiz? Eu quebro a empresa, deixo a empresa endividada, quebro, denuncio, porque o correto era eu só punir os criminosos e deixar as empresas funcionando, mas não. Eu quebro as empresas. Quebro as empresas, tá? Depois eu viro ministro daquele governo que eu elegi. Depois eu resolvo virar, né? Não ser mais ministro, vou virar candidato, mas enquanto isso eu tenho que ter uma boquinha. Aí eu vou trabalhar para um escritório que vai ajudar aquelas empresas a se recuperarem. Vocês entenderam a manha da coisa? Eu quebro a empresa, deixo a empresa quebrada, e para essa empresa se recuperar, eu vou trabalhar naquele escritório com todas as informações do processo que eu fiz para quebrar a empresa e com todas as informações de dentro do governo enquanto eu fui ministro. Sacou? Que coisa inteligente? Desonesta, antiética, imoral, vergonhosa, mas como todo golpe, como todo ato desonesto, inteligente, né? Se vigarista fosse burro, ele não viveria, não aplicaria golpe, não é verdade? Aí eu vou para essa empresa. Quanto que ele ganhou em um ano de contratação? Mais de R$ 3 milhões. Só para isso. E ele já deixou bem claro. Não é muito, porque a corrupção não é muito, tá? Não é muito. Mais de R$ 3,6 milhões, na verdade, tá? Se eu quisesse ser tendencioso, eu diria quase R$ 4 milhões. Tá bom? Para trabalhar um ano com esses caras. Aí ficou chateado de ter que revelar isso. Sendo que quando juiz, existe uma coisa para quem é juiz chamado auxílio moradia. O que o auxílio moradia é? Um juiz passou no concurso, etc e tal, e é jogado para uma cidade não sei aonde, né? Aquele juiz jovem, que ainda vai estruturar sua carreira, vai para uma cidade interior. Então ele recebe um dinheiro para poder alugar um imóvel na segurança, né, no conforto que um juiz precisa para poder ter que trabalhar. Afinal de contas, ele vai julgar casos, né, ele corre risco de vida, enfim. Então, ele tem esse auxílio moradia para isso. Fora o salário, que é mais de R$ 30 mil. Sendo que esse auxílio moradia, ele não é tributável. Mas todo juiz tem isso e não abre mão. Principalmente o Sérgio Moro, que era um paladino da honestidade contra a corrupção,
contra o dinheiro ilícito, ele recebia esse auxílio moradia em Curitiba sem precisar ter um imóvel próprio. E esse dinheiro não se paga imposto em cima. E ele nunca devolveu e nunca abriu mão dele. Tá bom? Essa é a parte do Sérgio Moro. Então não é à toa que ele vem desidratando a cada aparição dele. E cá entre nós, vamos falar a verdade, tá? Ninguém quer corrupção. Mas já está provado, através de estudo, através de estatística, que tudo que o povo brasileiro não está preocupado, em primeiro lugar, é com corrupção. A gente está preocupado com comida na mesa. Essa é a verdade. Haja visto, eu estou aqui numa cidade, que o prefeito que foi eleito agora na última eleição é condenado em segunda instância por improbidade administrativa, exatamente porque ele se comprometeu em construir um posto de saúde e pagou um valor muito mais acima pelo terreno para construir o posto de saúde de um primo. Enfim, né? E com aquele valor ele faria não sei quantos postos de saúde em outro terreno que tinha até melhor do lado. Mas ele comprou aquele terreno que não servia, muito mais caro, de um primo. O prefeito foi condenado. Todo mundo sabe disso. Isso é amplamente divulgado. Não foi divulgado só aqui no Brasil, inclusive. Mas mesmo assim, o cara foi eleito. Por quê? Porque ele garante um cargo comissionado para um e para outro, que numa cidade interior como Gramado, você entra num cargo comissionado com salário de 17 mil reais, você sustenta a tua família toda, né? E uma cidade que tem 35 mil habitantes, tá resolvido. Porque a preocupação do pessoal não é se o cara pagou a mais no terreno, é se ele vai ter como botar comida na mesa, botar gasolina no carro, por aí vai. Então a gente tem que admitir que o nosso povo, nós brasileiros, somos assim. Se a gente vai se reeducar e trabalhar para que um dia a gente não seja mais assim, já comecemos desde já. Mas a gente tem que admitir isso. Esta é a realidade. Agora a gente vai para Dallagnol. Dallagnol. Eu falo Dallagnol por causa das delações, mas vamos para o Dallagnol. O Dallagnol possui 2 imóveis em Curitiba, num prédio que é considerado de altíssimo padrão, que a média dos valores dos imóveis variam de 2 milhões e 600 mil reais a quase 4 milhões de reais cada apartamento. Tá bom? E ele conseguiu comprar 2 imóveis lá, sendo que o último foi descoberto, ele pagou 1 milhão e 800 mil reais neste imóvel. Ah, você vai dizer, não, peraí, então tem alguma maracutaia aí, porque se o imóvel vale de 2 milhões e 600 a 4 milhões, como é que ele pagou 1 milhão e 800 mil reais no imóvel? Simples, não houve maracutaia até aí. Porque ele comprou um imóvel em leilão, ou seja, alguém endividado, né, o imóvel é sequestrado pela justiça, e ele vai a leilão para a quitação da dívida. E todo mundo sabe que em leilão de imóveis você paga bem mais abaixo, dentro da lei, do que o imóvel realmente vale, né? Porque aquilo ali é colocado só para pagar a dívida. Até aí beleza. Só que ele, como membro do Ministério Público Federal, é proibido esse tipo de participação, porque ele faz parte do órgão que tem acesso a informações privilegiadas. Então o leilão ele é feito para cidadão ou empresas comuns que não estejam ligadas a órgãos públicos que possuam informações privilegiadas. Mas ele fez pior. Ele comprou o imóvel botando a esposa para entrar no leilão, usando um nome que não era dela para não ser descoberto. Esse é o cara que largava vídeos, fez a cabeça de todos nós, povo brasileiro, como o cara que era o bastião da honestidade. O que difere esse cara de qualquer outro que ele tenha acusado ou condenado? Até porque só o imóvel de 1 milhão e 800 mil reais do Dallagnol, vamos falar numericamente, não vou nem falar dos dois, vou falar só desse. Porque é 1 milhão e 800, mas ele pode valer entre agora, porque é um lucro imobiliário nisso, pode valer entre 2 milhões e 600 a quase 4 milhões de reais. Então é o que ele tem hoje de patrimônio. Quantos triplex do Guarujá caberiam ali dentro? Tô defendendo o Lula? Não estou defendendo. Só estou dizendo que hipocrisia pouco é bobagem, hein? Não é verdade? Bolsonaro, eu te amo. Tá, pode xingar à vontade. Entendeu? Então a gente chega nessa conclusão
que todos esses candidatos que estão se apresentando, falando em honestidade, 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 são piores do que as pessoas que eles acusaram. Haja visto o nosso excelentíssimo presidente da República, que tudo que ele prometeu ele não cumpriu. Você recebia na época de eleição vídeo de gente no meio de uma comunidade com tiroteio dizendo que ia votar em Bolsonaro porque não aguentava mais tiroteio nas comunidades, violência. Gente que foi assaltada, não sei o que ia votar no Bolsonaro para acabar com o ladrão. Aumentou o índice de violência, aumentaram os tiroteios, aumentou a quantidade de gente morta, os assaltos não acabaram, a arminha foi liberada. Tá todo mundo desarmado, só tá com dinheiro, só tá com arma. Quem teve dinheiro para comprar arma e quem faz parte de um grupo que eu não quero entrar agora em detalhes, mas no próximo vídeo eu posso entrar, né? Ou seja, isso ele não cumpriu. Ele disse que ia acabar com a corrupção. É fácil você dizer que acaba com a corrupção quando você acaba com a investigação. A partir do momento que você não tem mais denúncia, a partir do momento que você não tem mais quem investigue, a partir do momento que você não tenha mais quem prenda, acabou o ladrão? Não. Só que o ladrão não está sendo mais denunciado. Também não acabou com a corrupção. E a economia... Se tu escrever aqui embaixo que tu tá bem de dinheiro, cuidado. Porque com certeza, quando acabar este pesadelo, tu possa ser um dos próximos investigados. Porque não tem ninguém bem de dinheiro no Brasil agora. Honesto, não. Que não esteja ganhando uma teta do governo, como muitos estão, porque a mamata não acabou, ela só mudou de boca, também não. Porque se você é um cidadão que trabalha realmente de bem comum, você bota a mão no bolso e a única coisa que você sente é a tua coxa, a tua perna. Esta é a realidade. Não é verdade? Então, assim, para o quadro agora eleitoral de 2022, eu sei que vai ter um monte de gente. Melhor presidente do Bolsonaro de 2022. Em primeiro lugar, dia 1º de abril agora, é que é o último dia, que é hilário, né? 1º de abril é o dia da mentira, mas na Justiça Eleitoral é o último dia para os partidos apresentarem as suas candidaturas, os candidatos apresentarem as suas coligações, aquela coisa toda, quem vai ser presidente da vice, depois disso não pode mais mudar. É sentença. O que for dito no dia 1º de abril é o que vai ter que valer até o final. Já há rumores, tá bom? Já há rumores que para fugir da cadeia, para ter direito ao foro privilegiado, que é uma das maiores vergonhas que nós temos no nosso país, mas para ter o direito ao foro privilegiado, o senhor Jair Messias Bolsonaro não saia como candidato à presidência, e sim como senador pelo estado do Rio de Janeiro. Que aí ele se elege. Ele tem 8 anos de imunidade. Ninguém toca nele. Com a idade que ele tem, aí depois ele é reeleito mais 8 anos, morre como senador sem ser preso. Esse é o plano B dele, se as pesquisas continuarem como estão agora. Eu, particularmente, acho que pela empáfia, pelo grau de doença mental e pelo grau de ignorância dele, ele não vai querer concorrer como senador. Mas pessoas próximas, aliados, já estão tentando convencê-lo disso, porque sabe que ele vai perder na eleição presidencial se continuar como está. A não ser que ele faça um milagre, que ele ressuscite mais de 630 mil mortos, que ele prenda todos os ladrões, começando pelos amigos dele e os milicianos, que ele resolva a economia do país e a popularidade dele, a popularidade aumente e o índice de rejeição diminua. Só se ele fizer esse milagre. Vamos ver, né? Não tem gente que acha que ele é Deus? Não tem gente que acha que ele é ungido? Vai que ele faça esse milagre. Mas, na verdade, as pessoas que defendem o presidente, elas não estão preocupadas com isso. As pessoas que defendem o presidente defendem por um único motivo: ressentimento. Todo bolsonarista, você pode ver, aí você vai encontrar bolsonaristas pobres, bolsonaristas classe média e, óbvio, os que são ricos, né? Mas por que você vai encontrar esses bolsonaristas? O pobre e o classe média. É o cara ressentido. Ele se sente menor, ele se sente pequeno. E ao invés dele trabalhar com as suas diferenças, ele prefere odiar universidades, com a desculpa de que a universidade tem orgias, tem não sei o quê. Tudo mentira. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu cursei, não concluí, mas eu cursei a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, depois no Rio Grande do Sul. Eu cursei letras 2 vezes e depois no Rio,
pela Estácio de Sá, eu também cursei letras. Não concluí, por isso que eu cursei 3 vezes. Eu entrava e saía, entrava e saía. Questão de correria, tempo, etc e tal. Né? E nunca vi nada disso não, gente. Eu acho que o pessoal esqueceu de me convidar para essas festas. Porque eu nunca vi todo mundo pelado, usando droga. Não, muito pelo contrário. Eu via debate, eu via estudo. Então, esse cara odeia a universidade, porque primeiro, ele nunca conseguiu colocar os pés em uma, e se ele conseguiu, ele era um cara rejeitado, um aluno medíocre, e via outros colegas terem sucesso enquanto ele não, e no ressentimento ele passou a ter ódio, mesmo muitas vezes tendo conseguido se formar. Você vê aquele cara que fica feliz da vida quando diz que a Rede Globo vai fechar, aí você se pergunta, mas por quê? O cara assiste novela, o cara assiste Jornal Nacional, o cara assiste Big Brother, por que, que ele tá feliz que a Rede Globo vai fechar? Pergunta pra ele por quê. Odeio Luciano Huck, odeio a Angélica, odeio a Fátima Bernardes. Mas tu odeia por quê? Tu conhece as pessoas? Não. Ele odeia porque por algum motivo, algum trauma. Ele é aquele negro que ele não gosta de ser negro e odeia quem é negro. Ela é aquela mulher que não gosta de mulher e não está satisfeito com a sua condição de mulher. Ele é aquele homossexual que não aceita a sua homossexualidade e tem raiva do homossexual que se aceita. Ou seja, o bolsonarista é aquele cara recalcado, é aquele cara ressentido, é aquele cara forjado no ódio, no recalque. E a forma que ele tem de se unir, o ponto em comum deles é exatamente este ódio do outro. Entendeu? Como toda essa extrema-direita brasileira que se chama de direita e chama os outros de comunista, mas não sabe nem o que é comunismo, o que é socialismo, o que é direita, o que é. Não sabe porcaria nenhuma. Mas usa esse discurso porque é a forma que eles têm como um código de se apresentarem e de se identificarem entre si e poderem se aproximar. São sempre. Você entra num grupo de WhatsApp ou Telegram bolsonarista, e eu faço parte de alguns para ficar ali colhendo informação. O que você vê é sempre assim: olha esta vagabunda, o que ela disse, olha esse desgraçado, o que ele falou, olha este animal sujo, imundo, o que ele disse. É só isso que você vê nos grupos bolsonaristas. Você não vê nenhuma coisa. Olha, cara, esse deputado falou tal coisa, eu não entendi, você concorda com ele ou não? Olha, essa mulher aqui falou tal coisa. Não, é tudo meme, é imagem das pessoas distorcida, com Photoshop, print com xingamento, é tudo isso. Parece uma galera assim, ó, aquele grupinho de quinta série, que não é convidado para festinha, e que tem raiva dos bem escolados, bem-sucedidos, e se juntam para fazer bullying e ficarem se identificando, destilando ódio entre si. Esse é o perfil do bolsonarista, entendeu? Por um lado, há males que vêm para o bem. Essas pessoas viveriam do seu lado sem você saber o tipo de ser pequeno, desprezível, que estava entrando na sua casa, que estava de repente sabendo da sua vida. Então o fato de alguém do seu lado se revelar bolsonarista e dizer ele não é perfeito, mas é o melhor que nós temos, ele não é perfeito, mas eu 1000 vezes ele de qualquer outro, o cara que fala isso já dá para você ter uma ideia do tipo de ser que está perto de você. Então a única coisa positiva do bolsonarismo foi ter trazido à tona e ao esclarecimento, né, e à luz dos nossos olhos, esse tipo de estômago cheio de úlceras que estava escondido no corpo da sociedade. Falei bonito agora, hein? Falei bonito. Entendeu? Então, assim, agora para 2022, muita coisa, mas muita coisa vai rolar. Muita coisa vai rolar, tá? E aquilo que eu te digo, é para a gente debater? Escreve. Outra, o último vídeo que eu fiz, meu Deus do céu, aí os Minions me descobriram, né? E eles não sabem chegar e discordo de você. Não. Seu comunista, vai para Cuba. Eu falei tudo do vídeo anterior, mas não adianta. Eu acho que. O que eu estou fazendo vendo esse lixo? Não sei, cara. De repente você está se olhando no espelho achando que está olhando para o meu vídeo. Porque até essa dificuldade de se situar onde se encontra eles têm. Mas enfim, entendeu? Quando você lê nos comentários, essa gente é forjada no xingamento, é forjada no recalque, na mágoa, no ressentimento. Eles são
incapazes, incapazes de apresentar alguma coisa. Aí tem agora tiveram dois, que vieram bater. Cara, assim, eu não sou a favor e nunca fui, e sempre fui um crítico ferrenho das gestões anteriores do PT. Até porque eu, como artista e como profissional, eu tive as minhas questões de ver sempre uma casta ser, de certa forma, destacada e privilegiada, e muitos artistas ficarem à margem, tá? E até por falta de maturidade, muita coisa, eu enxergava de uma forma que hoje eu não vejo determinadas coisas que na época eu via. Então eu sempre critiquei muito o PT. E se o PT voltar ao poder, se prepara porque eu vou criticar. Porque assim, ó, eu parto do seguinte princípio. É governo, eu sou oposição. Porque eu pago salário e eu tenho que cobrar. Assim que eu penso. Mas enfim, eu nunca fui a favor, mas a gente sabe que todo país que começa a crescer, ele começa a criar no seu entorno dependências dele, né? Não dele em relação a outro país, mas que outros países menores precisem dele. Aí o pessoal adora falar do tal Porto de Mariel em Cuba. Porque o Porto de Mariel em Cuba, sendo que já foi aberta a caixa preta do BNDES e o próprio presidente disse que não tinha nada. Aí agora o pessoal está falando a história de charuto. Você viu que deram de garantia charutos? Pessoal, em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. A partir do momento que a produção industrial de um país é estatizada, ela apresenta essa produção industrial como garantia de qualquer negociação que ela faça. Entendeu? Por exemplo, se a nossa extração de minério no Brasil, um exemplo, ilustrando, for estatizada, que não é o caso, mas for estatizada, e o Brasil quiser pegar um empréstimo com outro país, ele vai dar como garantia a extração desse minério. Entendeu? Em relação aos charutos cubanos, é tudo estatizado em Cuba. Só que o pessoal fala, charutos cubanos. Parece que o cara tá falando daquela caixa de charuto que você compra numa casa que vende produto para macumba, que custa R$ 20 uma caixa de charuto. Não, não é dessa caixa de charuto. Meu irmão, uma caixa de charuto cubano pode às vezes custar o preço de um automóvel. Tá entendendo? Eu sei que o bolsonarista não entende isso, né? O máximo que às vezes ele consegue fumar é um derby, se for fumante. Mas vai custar, muitas vezes, o preço de um automóvel. Entendeu? E até o próprio seguro que envolve esse tipo de empréstimo é um seguro que, se ele tiver que ser acionado em caso de calote, ele não afeta no bolso do povo brasileiro. Mas o importante é o desmerecimento. Uma coisa a gente não pode negar. Há 10 anos atrás, o nosso país, apesar de todos os pesares, tinha o quarto PIB do mundo. E nós éramos respeitados internacionalmente. Hoje, nós já estamos em 12º lugar do PIB, nosso real é desvalorizado e somos motivo de vergonha para qualquer outra nação. E para você que manda eu ir para Venezuela, não manda não, velho. Daqui a pouquinho aqui tá igual, tá bom? Meus amados sobrinhos do time mais simpático do YouTube, eu vou me despedir porque eu sei que você sabe. Eu sei que no fundo, você sabe que é bem te encontras. Bela tchau.